Bem, gente, tudo bem com vocês? Vamos ver aqui o cálculo em curvas paramétricas, tá? Vou separar aqui em uma sequência de vídeos, um para cada tópico, para não ficar tão extenso. Neste momento, vamos ver, primeiramente, a parte de retas, tangente e normal. Aí eu vou trazer uma breve lembrança lá do cálculo 1, de que quando se tem uma curva que é o gráfico de uma função de uma variável aqui, y é uma função de x, num determinado ponto x0, temos a imagem que eu vou chamar de y0, e neste ponto nós temos uma reta tangente, cuja inclinação é a derivada dela. Inclinação da reta tangente, m, é a derivada da função y igual a f de x. Então, a equação desta reta tangente, pode usar a equação na forma ponto inclinação, y menos y0 é igual a m x menos x0. Tá? Aqui é a inclinação m x menos x0. E há também uma outra reta, muito importante também, principalmente quando se for estudar dinâmica de corpos, né? Cinemática de corpos em mais de uma dimensão. Há uma reta ortogonal à tangente nesse mesmo ponto, que é a chamada reta normal. Tá? Ela é ortogonal a essa reta tangente. E, lembrando lá do cálculo 1 e da geometria, de que duas retas são ortogonais. Quando duas retas são ortogonais, o produto das suas inclinações é menos 1. M1 vezes M2 igual a menos 1. Então, a equação da reta normal, y menos y0, é igual a menos 1 sobre m, x menos x0. Beleza. E o que nós queremos aqui? Métodos para se determinar retas tangentes e normais a curvas definidas por equações paramétricas. Então, eu tenho aqui y, curvas paramétricas planas, tá bom? As curvas espaciais são vistas no cálculo vetorial, também chamado de cálculo 3. Então, a gente tem aqui uma curva aqui, curva C, de equações paramétricas x é uma função de um parâmetro t, y é uma função do mesmo parâmetro t. Aí, então, um determinado ponto aqui, que eu tenho o x0 e o y0, neste ponto, nós temos, vou chamar aqui t igual a um t0, tá? Esse t0 é o valor de t, tal que o x dê x0 e o y dê y0. Então, nós também teremos uma reta tangente aqui e uma reta normal aqui. Então,
tudo que a gente precisa determinar é a inclinação para uma curva expressa de forma paramétrica. Então, vamos só usar uma simples regra da cadeia. Eu tenho que calcular essa inclinação, ela é dy dx. O y vai depender de t. Tá? O y depende de x, que por sua vez depende de t. Então, note que a gente tem o y depende de x, que por sua vez depende de t. Então, se eu quiser calcular a derivada de y com relação a t, basta uma regra da cadeia aqui. Certo? Vamos calcular a derivada de y com relação a t. Então, eu vou pegar aqui. Esse aqui que a gente quer. Vamos calcular dy dt pela regra da cadeia. Dy dx, dx dt. Tá? Fica a derivada aqui dessa derivada. Então, quem é que eu quero? Eu quero isso aqui. Então, essa função aqui pode vir dividindo, né? Então, dy dx é igual a dy dt dx dt. Pode ser expressa mais facilmente assim: dy dx y' de t sobre x' de t. Forma mais conveniente de expressarmos a equação da reta, a inclinação da reta tangente. Okay? Então, determinado quem é y' e quem é x', a gente encontra a inclinação e acha a equação dessa reta. Vamos a um exemplo. Vou pegar aqui um exemplo. Determinar as equações da reta tangente normal as retas tangente e normal, a curva com equações paramétricas o x ele é t2 menos 2t, o y t mais 1. Como aqui é um polinômio de grau 2, em x um polinômio de grau 1 e y, isso aqui vai dar uma parábola com um vértice na direção x, tá? Vamos fazer esse gráfico aqui. E vamos pegar alguns pontos específicos para a gente determinar. Vamos pegar a equação da reta tangente nos pontos onde t é igual a 1 e menos 1. Suplemento, tá? Nos pontos onde t é igual a 1 e t é igual a menos 1. Tá? Então, vamos fazer essa parábola aqui. Vamos pegar alguns pontos específicos. Vejam, quando t for igual a menos 1, t é igual a menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, 1, menos 2. Tá? O x vai ficar 1 mais 2, porque é o menos 1. Menos 1 vezes menos 2. Vai ficar 3. Então, aqui é 1, 2, 3.
Passar nesse ponto aqui. E o y, 0, tá? Vem aqui. Este aqui é o ponto de t igual a menos 1. Quando t for 0, t igual a 0, aqui vai dar 0, tá? Então, x é 0, vai estar sobre o eixo y. E aqui vai dar 1. Então, vai passar aqui, nesse ponto aqui. E este aqui é o ponto com t igual a 0. T igual a 1. T igual a 1 vai ficar 1 menos 2 vai dar menos 1. E aqui vai dar 2. 2. Vamos pegar mais um. Quando t for 2, para ver onde é que essa parábola vai passar nesse ponto aqui. Quando t for 2, aqui vai ficar 4 menos 4, 0. Vai estar sobre o eixo y também. E aqui vai ficar 3. Então, ela passa por esse ponto aqui. Aqui é o ponto 3. Então, essa parábola faz isso aqui. Vem pra cá. E volta pra cá. Tá um pouquinho desproporcional. Mas é só um esboço, só pra gente compreender o comportamento dessa parábola aqui. Tá? Então, aqui é t igual a menos 1, aqui é t igual a 0, aqui é t igual a 1. Opa, então eu quero a reta tangente aqui. E aqui é t igual a 2. Tá? Já podemos observar que aqui a reta tangente vai ficar vertical, né? Mas vamos mostrar isso. Vamos chegar neste resultado. Então, vem aqui para cima. Vamos calcular a inclinação da reta tangente. A inclinação, y' de t sobre x' de t. Derivada aqui dá 1. Deriva aqui, 2t menos 2. Vamos aplicar nos pontos. Em t igual a 1, quando t for 1, a inclinação tende ao infinito. Tá? Ou seja, reta vertical em x igual a menos 1. Tá? Reta vertical x igual a menos 1. Então, aqui é uma retazinha vertical. Consequentemente, a reta normal vai ficar uma reta horizontal, né? Porque a inclinação aqui vai dar 0. Porque aqui tende ao infinito, né? Então, quando inverter, então a reta normal vai estar para cá. Essa curva, ela está sendo construída nessa direção aqui, ó. Que é no sentido crescente do parâmetro. Tá bom? Vamos pegar agora aqui em t igual a menos 1. Quando t for menos 1, isso aqui, ó. Menos 2, menos 2.
m é menos 1/4. M é menos 1/4. Então, vamos encontrar a equação da reta tangente. Y menos y0 é igual a mx menos x0. Então, vou ficar com y menos... Qual é o valor de y em t igual a menos 1? Em t igual a menos 1 é 0. Menos 1 aqui. Y é 0. A inclinação, menos 1/4. X menos x0, o valor de x, 3. Ok? Então, passa esse aqui multiplicando, então vamos ficar com menos 4y igual a x menos 3. Então, a gente encontra que a equação da reta tangente é menos 4y menos x mais 3 igual a 0. Podemos multiplicar aqui todo mundo por menos 1. 4y menos, mais x menos 3 igual a 0. Para encontrar aqui a reta normal, y menos y0 é menos 1 sobre m, x menos x0. É no mesmo ponto, y menos 0, aqui é menos 1/4, né? Vai ficar 4. É igual a 4. X menos 3. Tá? Então, esse 4 vem para cá, negativo, esse vem positivo, então a gente encontra a equação que é y menos 4x mais 12, né, que é esse aqui. Ok? Além da reta tangente e da reta normal, é interessante saber calcular a derivada segunda, porque da derivada segunda a gente encontra informações sobre concavidade e sobre inflexões. Então, importante na derivada segunda, que ela é importante para estudo de concavidade e inflexão. Certo? Então, para mim, como é que eu calculo derivada segunda? Derivada segunda de y com relação a x. Vamos fazer uma regra da cadeia. De novo, a gente conhece que dy dx, isso aqui é y' sobre x' de t. Ok? Então, eu quero saber quem é a derivada disso daqui. Então, vou ter que calcular a derivada, deixa aqui de novo, tá? Então, eu quero calcular isso aqui, ó. Derivada com relação a x de dy dx. Como é que a gente determina isso? Vamos calcular o seguinte. A derivada com relação a t de quem? De dy dx. Por quê? Porque quando eu calcular isso aqui, vai aparecer esse termo, tá? Aqui é a regra da cadeia, né? Então, y depende de x, tá? E o x depende de t. Então, se eu quero calcular a derivada com relação a t, isso aqui é assim, ó. Eu tenho a derivada dy dx
Isso aqui depende de t. Tá? Então, tem uma regra da cadeia. Se eu quero calcular a derivada com relação a esse t aqui, então eu vou calcular a derivada disto com relação a x, vezes a derivada de x com relação a t. Tá? Ó, eu tenho que esse dy dx, tá? O y depende de x e o x depende de t. Se eu for querer calcular a derivada com relação a t, eu tenho que calcular a derivada com relação a x e depois com relação a t. Então, para calcular isso daqui, ddt de dy dx vai ficar derivada com relação a x de dy dx vezes a derivada do x com relação a t. E eis aqui o que eu quero. Então, derivada segunda com relação a x vai ser derivada com relação a t dy dx da inclinação sobre x' de t. Tem uma forma mais conveniente de escrever isso aqui, que eu acho, que é o seguinte. d2y dx2, isso aqui é m' de t sobre x' de t. Essa forma aqui é mais conveniente. Vamos fazer, por exemplo, anterior. Quanto é que deu nossa inclinação lá? Menos 1 sobre 2t menos 2. Tá, então vamos calcular d2y dx2. Vamos calcular o m', né? M' de t sobre o x' de t. Então, vai ficar derivada de quem? 1 sobre 2t menos 2, dividido por x'. E o x' é exatamente 2t menos 2, do mesmo jeito. Tá? Aí, vamos derivar isso daqui. Esse 2 aqui pode sair da derivação, tá? Vou colocar o meio aqui fora. Sobre t menos 1. Dois t menos 1, né? Vou ter esse 2 aqui em evidência. Bota aqui o meio em evidência, né? Esse meio pode sair da derivada também. Aí aqui repete a primeira, multiplica por inverso a segunda, né? Esse 2 vem multiplicar esse aqui, vai ficar um 4 embaixo. Então, d2y dx2. Aí, quando eu derivar isso aqui, regra da cadeia, né? Isso aqui é t a menos 1. Quando eu derivar, vai ficar menos 1 sobre t menos 1 ao quadrado. Porque aqui está elevado a menos 1, vai ficar elevado a menos 2. Menos 1 sobre t menos 1 quadrado.
esse 2 com esse aqui vai ficar um 4 aqui. Ou seja, d2y dx2 é menos 1 sobre 4 t menos 1 ao cubo. Ok? Aí aqui que interessante. Se o t for positivo, isso daqui, ou se o t for maior do que 1, perdão. Se t for maior do que 1, se o t for maior do que 1, isso daqui é positivo, com esse sinal negativo fica negativo. d2y dx2 negativo. Se é negativo, concavidade para baixo. E é exatamente o que temos aqui. Quando t é maior do que 1, a concavidade está para baixo. Se t menor do que 1, então d2y dx2 é positivo, porque isso aqui vai ficar negativo, porque o t é menor do que 1. Negativo ao cubo é negativo. Com esse negativo, fica positivo. Positivo, concavidade para cima. Concavidade menor, aqui é sempre para cima, tá? Aqui. Concavidade para baixo. E aqui a concavidade para cima. E aí nós temos completa a nossa análise geométrica da curva, tá? No próximo vídeo veremos a área, tá? E depois veremos ainda comprimento e sólido de revolução, tá? Então, todo o cálculo feito para funções de uma variável tá aqui nas curvas paramétricas também, tá bom? Tudo de bom para vocês, gente, e até o próximo vídeo.